Se você acha que conhece a história da serpente do Éden, pense novamente. O que realmente sabemos sobre ela? Será que ela era simplesmente uma cobra rastejante ou existe algo mais profundo e perturbador por trás dessa figura enigmática? A Bíblia está cheia de mistérios, mas poucos são tão intrigantes quanto o papel da serpente no jardim do Éden. Jesus, em suas palavras, citou a antiga serpente. E se essa referência contivesse mais do que uma simples menção a um animal? O que se esconde por trás desse símbolo? Quem ou o que realmente estava por trás dessa força que desafiou a ordem divina e alterou o destino da humanidade? Prepare-se para explorar as perguntas que muitos temem fazer e as respostas que podem desafiar tudo o que você acredita. Bem-vindo à Arca dos Enigmas. A serpente do Éden, o primeiro enigma. Quando pensamos na serpente do Éden, a primeira imagem que vem à mente é a de um ser maligno, que se esconde nas sombras, esperando a oportunidade perfeita para enganar Eva e trazer o pecado ao mundo. Mas e se a história fosse mais complexa? Se a serpente não fosse apenas um vilão comum, mas uma entidade poderosa com intenções muito mais profundas? Em Gênesis 3, a Bíblia nos apresenta a serpente como a responsável por seduzir Eva a comer do fruto proibido. Mas o que a serpente realmente queria? Por que ela escolheria Eva e não Adão? Será que ela estava apenas cumprindo seu papel de tentadora? Ou há algo mais? Jesus, em sua visão de mundo, se referiu à serpente como a antiga serpente, algo que faz questão de destacar. Por que antiga? A palavra antiga é um termo carregado de mistério, dando a entender que há algo muito mais profundo e ancestral por trás dessa figura. E se a serpente do Éden fosse, na verdade, um agente cósmico, um ser que existia muito antes da criação do jardim, com uma missão de desestabilizar a ordem estabelecida? O que seria uma serpente antiga, se não uma força que transcende o tempo e o espaço, algo que já existia antes mesmo do homem surgir? A conexão com Jesus e o significado de antiga serpente. Quando Jesus cita a antiga serpente, ele não está apenas fazendo uma referência a um evento isolado, mas a uma força que permeia as Escrituras e atravessa o tempo. Essa serpente não é apenas uma cobra, mas um símbolo que remonta às profundezas do entendimento espiritual. Se a serpente é chamada de antiga, então ela tem raízes muito mais profundas do que imaginamos. Ela pode estar conectada a uma força espiritual primordial, uma entidade que é mais do que apenas uma tentadora, mas uma figura de poder cósmico. Essas referências não são isoladas. A serpente do Éden está ligada a figuras de outros textos bíblicos, como o Apocalipse 12:9, onde é descrita como a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Aqui, ela não é apenas um animal, mas um ser espiritual, uma entidade cósmica que atua em níveis que vão além da nossa compreensão. Isso leva a uma pergunta fundamental: quem ou o que era essa serpente? Se ela foi mencionada por Jesus como uma força antiga, poderíamos estar falando de algo muito mais antigo do que o próprio Gênesis? A serpente como um ser híbrido, criatura celestial ou um anjo caído? O que se sabe sobre a serpente do Éden é que ela não é uma cobra comum. Em muitas culturas antigas, a serpente é vista não apenas como uma criatura física, mas como uma figura que transcende o plano material. Ela é um símbolo de sabedoria, poder e, em muitos casos, um mediador entre os humanos e o divino. Mas e se a serpente fosse, na verdade, uma entidade híbrida? Algo mais do que um simples animal, um ser com características humanas e divinas. Talvez até um anjo caído, como Lúcifer. Esses seres híbridos, conhecidos em algumas tradições como os Nefilim, são mencionados na Bíblia e em textos apócrifos. Se a serpente do Éden fosse um desses seres, ela teria uma motivação muito diferente do que simplesmente tentar Eva. Ela estaria cumprindo um papel muito mais complexo. Não apenas enganando, mas oferecendo aos humanos uma chave para acessar um conhecimento divino, algo que até esse momento estava reservado apenas para os seres celestiais. Essa possibilidade nos leva a uma questão ainda mais intrigante. A serpente não estava tentando destruir a humanidade,
mas liberá-la de uma prisão espiritual, dando a eles o acesso a algo que poderia transformá-los. Mas qual era o preço dessa liberdade? A conspiração cósmica, o verdadeiro objetivo da serpente. Algumas teorias de conspiração afirmam que a serpente do Éden não estava apenas tentando enganar, mas estava envolvida em uma conspiração cósmica contra a ordem divina. A serpente seria uma força rebelde, uma entidade que desafiava o sistema divino, buscando abrir os olhos da humanidade para um conhecimento superior. O fruto da árvore, então, não seria apenas uma fruta, mas uma chave para abrir portas para uma realidade maior, onde a humanidade se tornaria mais poderosa, mais consciente, mas à custa de sua relação com Deus. Se a serpente era um agente de liberdade, talvez ela estivesse tentando nos libertar das amarras de um Deus que controlava nosso destino. Mas o que exatamente ela queria liberar à humanidade? Sabemos que o conhecimento do bem e do mal trouxe consequências catastróficas. Mas e se a serpente tivesse uma visão diferente? Talvez ela visse os humanos como sendo mais do que simples criaturas obedientes, mas seres capazes de transcendência se apenas tivessem acesso à verdade oculta. Essas questões não são novas. Textos esotéricos e sociedades secretas sempre falaram de um conhecimento proibido, algo que é mantido escondido para a maioria, mas que, se acessado, poderia transformar a realidade. Esse conhecimento, como o que a serpente trouxe a Eva, está disponível para aqueles que ousam desafiá-lo. Conclusão: o enigma da serpente, a verdade oculta. A serpente do Éden nunca será completamente compreendida, mas o que sabemos é que ela representa algo além do mal. Ela é um símbolo de rebeldia, de conhecimento oculto e de um poder transcendental. Sua verdadeira identidade vai muito além de uma simples cobra. Ela é uma força cósmica que desafiou a ordem divina e mudou para sempre o destino da humanidade. Agora eu te pergunto: a serpente era um agente do mal ou estava tentando liberar a humanidade de um sistema que os aprisionava? Qual era realmente o objetivo dela? O que você acredita ser a verdadeira história por trás da serpente do Éden? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para continuar a jornada pelos maiores enigmas da Bíblia.